A vida invisível. Olá! Bom, já sabemos que existe o mundo microscópico e que só conseguimos visualizá-lo com o auxílio do microscópio. Mas já parou para pensar que assim como eu e você, esses pequenos seres estão vivendo suas vidas por aí? Mas onde? Quem são esses seres microscópicos? Como será que eles vivem? Você provavelmente já ouviu alguém falando para pôr a mão na boca ao tossir, para não andar descalço, ou até mesmo já se questionou por que tomar água filtrada. Seja lá qual foi seu questionamento, todos eles possuem algo por trás que não falamos muito em nosso dia a dia: os micro-organismos. Em geral, micro-organismos é o nome que damos aos seres unicelulares e que não podemos ver a olho nu. A vida invisível que nos cerca em todos os ambientes. Mas não é tão simples assim. Esse nome abrange vários grupos desses seres vivos: as arqueias, as bactérias, os fungos, os protozoários e até um que não possui nem mesmo célula, os vírus. Cada um desses grupos possui características e propriedades distintas e compõe seus próprios reinos sob o olhar microscópico. Antes das apresentações, é bom sabermos que existem 3 grandes domínios de vida presentes na natureza: eucariotos, procariotos e arqueias. E o que isso significa? Que os seres vivos são separados segundo as características das células de cada um desses grupos. As arqueias, apesar de fisicamente parecerem muito com as bactérias, sendo conhecidas erroneamente como um tipo de bactéria primitiva, na verdade também vieram de um mesmo ancestral comum às bactérias, algo que foi recentemente esclarecido pela comunidade científica. Para ficar mais claro, eu e você também não viemos dos macacos, mas sim compartilhamos um ancestral comum. O mesmo ocorre com as arqueias e as bactérias. Certamente você já ouviu falar delas, as bactérias. Existem diversos tipos de bactérias, e aí vão alguns: cocos, bacilos, vibriões e espirídeos. Essa classificação se dá de acordo com algumas características delas, como por exemplo, algumas possuem flagelos e outras parecem uma vírgula. As bactérias não possuem membranas em volta do núcleo de sua célula, sendo classificadas então como seres procariontes. E no geral, as bactérias estão por quase todos os ambientes: solo, água, ar, inclusive o nosso organismo, compondo a nossa flora intestinal. Aliás, você sabia que existem mais bactérias do que células em nosso corpo? Os protozoários possuem características parecidas com os animais, tanto que seu nome significa primeiro animal, porque eles se locomovem e ingerem alimentos. Alguns são revestidos de cílios, outros possuem flagelos e gostam de habitar ambientes aquáticos marinhos ou de água doce. Apesar de também habitarem o solo e ajudarem na decomposição dos materiais orgânicos, também vivem nos animais e plantas. Os fungos são um grupo grande e muito diverso, que está muito próximo aos animais, os eucariotos. Podemos vê-los através do microscópio ou a olho nu. Eles possuem estruturas microscópicas em forma do que chamamos de micélios. São encontrados na água, vegetais e animais, mas vivem principalmente no solo, fazendo a reciclagem dos materiais orgânicos na natureza. Por fim, os vírus, que não possuem unidade celular, mas possuem informação genética, DNA ou RNA, protegidos por uma cápsula de proteína e capazes de se replicar. Os vírus não possuem metabolismo próprio, então, para que consigam sobreviver, precisam estar dentro de uma célula de algum ser vivo, que vai fornecer tudo o que ele precisa para seu ciclo de vida. Essa condição faz deles, em todos os casos, parasitas, que irão modificar o funcionamento das células em que se hospedam. Por isso, vão sempre afetar o funcionamento do organismo em que estão hospedados. Inclusive, há até um debate na comunidade científica sobre os vírus serem ou não seres vivos. Como você pode ver, o mundo microscópico é muito diverso e importante. As arqueias, tão poderosas, sobrevivendo a situações mais extremas, e junto às bactérias, abrindo caminho para a diversidade de vida que conhecemos hoje, fazendo parte da nossa vida em tantos aspectos, mesmo que também existam as causadoras de doenças.
Os protozoários ajudando na decomposição do material orgânico, os fungos e a sua imensa variedade que podem servir para o desenvolvimento de venenos, remédios e alimentos. E por fim, os vírus, que apesar de não parecerem os mocinhos da história, coevoluíram com os seres humanos, atuaram na seleção natural e até contribuíram com parte da informação genética presente em nosso DNA, o que teoricamente nos possibilitou fazer associações, perceber as coisas e nos comunicar a partir da imaginação, pensamento e linguagem. E a evolução da fala é um exemplo disso. Ufa, chegamos ao fim. Ou será que é só o começo? Você pode começar agora mesmo a pensar as mais variadas formas de vida que nos cercam nesse exato momento. Ficamos por aqui, obrigada e até mais!